Como empresa do malvado do First Beats. Nossa, que bosta, hein. Bom, depois dessa introdução vergonhosa, acho que você deve imaginar sobre o que eu quero falar aqui também. E eu acho que não é segredo, porque eu provavelmente devo ter colocado na thumb desse vídeo. Mas eu tô querendo falar mais desse tipo de relação em que o vilão e o herói são amigos, inimigos, essas 2 coisas, sabe. Você é meu melhor amigo, mas também é meu pior inimigo. Daquela música de Arcane. Todo super-herói ele tem o seu inimigo favorito. Batman e Coringa, Sherlock Holmes e Moriarty, quem mais? Não consigo pensar. Magneto e Professor Xavier. Isso é bom que nos permite uma chance maior de explorar o caráter do personagem e principalmente o passado dele. E com obras assim, com um público um pouco mais infantil, não é diferente. Também temos esse tipo de relação. Só que como essas obras são voltadas assim com um público um pouco mais infantil, obviamente que não tem toda aquela insanidade doentia e sanguinária. Então esse tipo de relação é meio que bem menos tóxica. Por exemplo, a relação do Batman e do Coringa, que geralmente ela é insana. O Coringa faz coisas assim pra perturbar o Batman, que deixaria qualquer um louco e pé da vida. Só que quando teve aquele filme da Lego, a relação do Batman e do Coringa, ela é bem atenuada e se torna algo mais bobinho e divertido, mas ainda assim, a gente nota alguma coisa dessa dualidade dos dois. Então, em Phineas e Ferb, onde 2 irmãos eles precisam aproveitar as férias, no caso os 2 meses que eles têm, temos em paralelo com a história deles, a história do Perry o Ornitorrinco e o Doutor do Doofenshmirtz. Enquanto os irmãos constroem assim as suas invenções loucas para poder aproveitar as férias, como por exemplo foguete no espaço, montanha-russa gigante, ressuscitar um exército morto há muito tempo, criar robôs, por aí vai. O Perry, o ornitorrinco, ele tenta impedir o doutor do Doofenshmirtz de dominar a área ali dos 3 estados e depois, mais no futuro, obviamente, o mundo. Phineas e Ferb é bem legal. A obra ela tem assim uma gama muito boa de personagens. Temos os amigos do Phineas e do Ferb, temos a esposa do doutor do Doofenshmirtz e a filha dele também. Aliás, ele é divorciado. Temos a irmã do Phineas e do Ferb que tá o tempo todo tentando impedir os dois de construírem essas coisas perigosas enquanto conquistam um garoto chamado Jeremy, algo assim. E a mãe dos dois que acaba trabalhando e nunca tá lá pra ver as construções extremamente perigosas que os dois fazem. E esse tipo de construção de relação, ela, como eu já disse, ele serve pra mostrar muito sobre o passado, sobre o caráter dos personagens. Em obras assim voltadas para um público mais maduro, por exemplo, o Professor Xavier e o Magneto, eles detêm quase os mesmos ideais, só que tentam alcançá-los de maneiras diferentes, o que vai ocasionar de certa forma em resultados um pouquinho mais diferentes também. Ou, se você gosta da DC, você pode pegar o Batman e o Coringa de novo, que eu gosto bastante desses dois, e o Batman, o Coringa no caso, ele tenta fazer o Batman cruzar o paralelo da moralidade que ele tem. Ele quer mostrar pra ele que ele não é tão diferente dele assim. E apesar da relação do Perry com o Dr. Reis não ser necessariamente dessa forma, ela se mostra bastante interessante. E acima de tudo, ela é extremamente importante, porque ela é um respiro da trama principal e também uma forma de aprofundar na história do Dr. Reis e do Perry. E às vezes de alguns outros personagens secundários que fazem parte da trama principal. Tipo assim, a história do Dr. Reis, ela é muito sofrida. Os roteiristas cataram ele pra Cristo, eu tenho certeza. Ele nasceu numa cidade fictícia chamada Dusselstein. Ele é alemão, é Dr. Heinz Doofenshmirtz. E até aí não teríamos muitos problemas, porque a história dele, nesse ponto pelo menos, é um pouco normal. O problema é que os pais do cara odiavam ele pelo visto. Eles não compareceram no parto do próprio filho, eles não foram no nascimento da criança. Se eles pudessem, eles teriam vendido o menino. Ele, assim, era odiado, enquanto o irmão dele, assim, era amado pelos pais. Ele nunca recebeu um abraço dos dois. Ele já teve trampos humilhantes, como por exemplo, ser gnomo de jardim. Quando ele tentou fazer teatro, simplesmente qualquer papel que não fosse ele era muito mais importante. O cara que fazia a cenarização, por exemplo, vestido de pedra, o papel dele era 1000 vezes melhor que o papel do Dr. Heinz. E tudo isso meio que juntou para ser um fator importante para ele se tornar um cientista malvado que quer dominar o mundo. Por mais bobo que ele pareça, ele é realmente um cientista muito genial. E as coisas até poderiam dar certo se não fosse o Perry e o Ornitorrinco. Tem um episódio que eles fazem meio que uma dimensão paralela, e nele o Dr. Heinz do Doofenshmirtz acabou conseguindo dominar o mundo. O Dr. Heinz que a gente geralmente acompanha até pergunta pra ele, qual a sua história de vida? Ele, eu só perdi meu trem. Enquanto o Dr. Heinz do Doofenshmirtz do universo corrente que a gente acompanha tem uma história super triste, o outro só perdeu um trem.
E ele realmente mostra pra gente que se o Perry Ornitorrinco não interferisse, ele conseguiria fazer muita coisa importante. Ali ele conseguiria dominar a área dos 3 estados tranquilamente. E a história do Perry Ornitorrinco, ela também é bem simples. Tipo, ele estava num abrigo, foi adotado pelo Phineas e pelo Ferb e foi recrutado pra ser um agente secreto depois disso. É preciso dizer que o Perry, ele é um personagem com um design realmente comum e simples, porém ele é extremamente carismático, mesmo sem falar uma palavra durante a obra. E esse pra mim é o ponto mais interessante sobre o design dele, porque querendo ou não, a obra é para um público mais infantil. E assim, o público-alvo precisa reconhecer o que tá ali. E o Perry realmente não é difícil de ser reconhecido. E pelo que eu vi, assim, eles escolheram o Ornitorrinco porque era o menos comum. A maioria das animações, elas geralmente tem algum pet mais fofo que faz parte da trama pra prender um pouco mais o público. Só que eles queriam algo um tanto quanto diferente do usual. Então o que que eles pensaram? O Ornitorrinco, olha só. A criatura mais esquisita da natureza. Mas funcionou muito bem. E apesar de essa série ser realmente focada num público mais novo, ela tem uma camada que pode ser compreendida por um mais maduro mesmo. Por exemplo, o Perry cair sempre na rotina junto com o doutor do First porque os dois fazem sempre a mesma coisa. Ou quando o pai do Phineas e do Ferb acabam saindo e não prestam muita atenção no que está acontecendo, porque eles precisam trabalhar. Então, a obrigação da Candace, como irmã mais velha ali dentro da obra, acaba sendo alertar os pais que os meninos podem correr algum certo perigo. E isso deixa ela louca, porque querendo ou não, sobrecarrega ela. Esse desenho tem realmente muitas camadas a serem destrinchadas. Só que o que eu mais gosto dentro da obra toda, em primeiro, eu acho que é essa relação de melhores inimigos do Perry com o Doutor do First Beat. Isso porque eu acho que ela revela ali que o Doutor do First Beat, lá no fundo, ele gosta do Perry. Como, assim, como um irmão, quase. Porque a vida toda dele, ele nunca teve um amigo. A vida toda dele, ninguém se importou tanto com ele, a ponto de todo dia, todo horário, né, no mesmo horário, todo momento, tá ali pra fazer alguma coisa com ele. E é isso que acontece com o Perry com ele. Todo dia, no mesmo horário, sempre que ele tem um plano, o Perry tá indo lá. E nessas aventuras todas os dois, eles acabam tendo uma conversa, e bem entre aspas, porque o Perry não fala, ele só faz uns sons meio esquisitinhos lá. Mas ainda assim, eles se entendem, eles conversam sobre a vida um do outro da forma deles. É a melhor relação que eu já vi num desenho animado. Sabe aquela típica relação de Tom e Jerry? E dentro do escopo ali da parte dos dois, desse design que eles têm no episódio, quando os dois estão juntos, é o típico o super vilão que tá prendendo o espião numa armadilha extremamente previsível, aonde o super vilão acaba explicando muito, o super-herói acaba ouvindo e quando tá perto de ser derrotado, ele se liberta da armadilha e derrota o vilão. E eles repetem esse ciclo constantemente, com o vilão nunca aprendendo com seus erros e o herói sempre mantendo na mesma rotina de enfrentar o cara. Mesmo que o público-alvo da série não fosse as crianças, por exemplo, a relação dos dois ainda assim provavelmente seria dessa mesma forma, sabe? Eu não posso te eliminar porque eu preciso de você. Essa relação de simbiotismo ela é muito legal e sempre quando ela é colocada e bem feita, ela deixa a obra mais interessante e permite um aprofundamento muito maior em quem é o personagem, como ele se comporta, o porquê ele é do jeito que é. Ela não serve só pra desenvolver melhor o vilão, ela serve também melhor pra desenvolver o herói. Se você quiser exemplificar isso, uma parte assim, um desenho infantil que eu acho que escancara melhor essa relação é Tom e Jerry. Tom e o Jerry, eles são um gato e um rato naturalmente inimigos, porque pelo menos é assim que a gente pensa na vida real. Só que os dois, na série, eles precisam do outro. Já foi mostrado que quando o Tom fica sem o Jerry, ele fica deprimido. E o mesmo vale pelo contrário. Quando o Jerry tá sem o Tom, eles ficam muito deprimidos um sem o outro. É muito interessante. Essa relação quase tóxica do herói com o vilão, ela geralmente é muito atenuada em obras mais infantis. Mas não deixa de ser uma relação muito engraçada e divertida da gente ver por aí. Bom, é isso por hoje. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. E, assim, o áudio tá diferente agora, porque, bom, deu probleminha na gravação e eu perdi parte dela. Então tive que refazer as coisas. O problema foi no microfone mesmo. Acabou a bateria, eu esqueci de pôr pra carregar. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição também. Obrigado e até a próxima.